Sim, sim, Joana. Aliás, para mim, ouvir você falar faz acontecer exatamente o que você está falando, porque é uma grande coincidência, porque justo eu venho experimentando e venho fazendo processos que, por coincidência, você está falando deles. Mas a experiência não é essa, a experiência não é a coincidência, a experiência é o processo. Então, eu vou falar do processo para. Nesse processo, a gente pode até praticar juntos aqui. O processo é assim: a experiência se dá via indireta, porque nessa perspectiva, né? Porque via direta é sempre uma interpretação. Eu vejo aquilo, o que eu vejo, eu falo que eu estou vendo e eu estou interpretando. Se eu me libero desse imediatismo, dessa coisa instantânea, eu posso entrar numa experiência. Mas aí o caminho vai ser indireto. E o grande problema da experiência, de viver a experiência, é que você se coloca numa situação onde você não tem controle, porque ela não é direta. E é isso que a gente não tem muita confiança numa experiência que seja sem controle, né? E é indireta. Então, eu vou compartilhar uma experiência que eu faço sempre assim. A partir dos encontros com a Cuca, eu fui criando e juntando outros encontros e outras vivências durante a vida, eu fui criando essa experiência. Então, toda vez que eu me pego com a minha mente em vários lugares, eu estou pensando no futuro, no passado, eu reconheço que é a minha mente que está ali atuando e não o acontecimento em si. Se eu estou pensando no passado ou no futuro, eu não estou em contato e tendo uma experiência com o acontecimento, eu estou tendo uma experiência na minha mente. E essa mente está bem deslocada do presente. Essa mente está bem longe de mim. Essa é a minha sensação. Então, o que eu faço eu chamo as minhas mentes todas para a sua raiz, que, seguindo o processo que a gente tem feito com a Cuca, é no chakra do coração. Então, eu chamo todas essas mentes que estão espalhadas no passado, no futuro, nos acontecimentos, nos desejos, nos traumas, nas expectativas, nas especulações. Eu vou chamando todas essas mentes, eu vou reconhecendo elas e chamo ela para raiz, que é o chakra do coração. Aí, não sabia o que fazer com isso, eu simplesmente chamava e ela vinha, e eu me encontrava mais íntegra, com as minhas mentes todas mais integradas. E no chakra do coração. E aí eu vejo o chakra do coração, como traz a Cuca, com algo que te traz a clareza de. Mas aí eu comecei a achar que era muita coisa para o chakra do coração, fazer todo esse trabalho sozinho. E aí o chakra do coração, que é justo o quarto chakra, ele é um intermediário entre os 3 chakras inferiores e os 3 superiores. Tudo isso como artifício, eu não estou falando desde um lugar científico nem nada, como artifício para caminhos indiretos de integração. Então, 3 chakras bases, 3 chakras superiores, né, da parte de cima do corpo, e o coração no meio. Então, eu comecei a trabalhar todos esses outros chakras para que o chakra do coração existisse, porque ele é a ligação. Então, para ele ser a ligação, esses outros 6 precisam existir. E aí eu fui, então, mais indireto ainda. Fui para esses... E aí me apareceu um 8º chakra, que era a união de todos eles,
fora de mim. E a coisa vai indo sempre. Mas o interessante é que esse processo me gerou um campo de experimentação. Eu já não estava mais pensando em nada, eu já não estava mais especulando, eu já não estava mais ressentindo. Então, eu simplesmente comecei, naquele momento, a me ver num campo de experimentação. E aí, fazendo tudo isso em relação, né? Porque eu faço tudo isso no dia a dia. Fazendo tudo isso em relação, as relações vão me mostrando, vão me apontando coisas. Então é bem direto mesmo, né? Vão me apontando percepções, vão me dando experiências, vão me aflorando percepções e sensações e sentidos. Só que quando você está nesse processo experimental e você se encontra com outro, você não tem defesa. Você tem uma experiência sem controle. Porque a experiência vai acontecer na relação com o outro. Você não está trazendo um ponto de vista, uma perspectiva, uma interpretação. Você se abriu para a experiência. A sensação é de frio na barriga. A sensação é que você está aberto para que alguma coisa aconteça e não aberto para pôr em ação algum plano. Então, é uma sensação de presente e de não controle. A maneira que eu chamo as minhas... Quem quiser experimentar, inventar também, como quiser, a maneira que eu chamo as minhas mentes é através de um processo que a Gláucia é uma amiga, uma parceiraça nossa, que mora aqui em Piracaia, e que muitos conhecem porque durante os 2 primeiros anos da jornada, ela sempre trouxe uma experiência com a INIP, com a tenda do suor. Porque antes disso a gente já fazia. Há 6 anos a gente fazia, toda vez que ela tinha uma tenda de suor, 3, 4 vezes por ano, a gente participava. E aí a gente trouxe mensalmente para jornadas. E um dos procedimentos é a gente cantar as vogais do nosso nome, do nosso primeiro nome, do nosso nome mais usado. O meu é A, né, Ana? Então a gente canta essas vogais. E é assim que eu chamo as minhas mentes. Eu vou cantando as minhas vogais e é como assim um aviso para que todas as mentes venham em direção à sua raiz, para que eu não me fique aí distraidamente passeando pela imaginação. Então, quer ver? Vamos experimentar a sensação que é. Todo mundo que puder, eu vou pedir para abrir o microfone, para a gente deixar os microfones todos abertos, quem puder. Claro que quem não puder ou não quiser, não precisa. E aí, a gente vai, todo mundo vai reconhecer, né, qual é o seu nome, de que as pessoas te chamam por ele, e ver as vogais dele. E a gente vai cantar, a gente vai expressar, a gente vai dizer essas vogais com uma sonoridade que pode ir mudando. E conforme você vai dizendo essas vogais, vai reconhecendo que você está se recolhendo. Todas as suas partes espalhadas por aí, no passado, no futuro, as suas partes de ressentimento, de expectativa, onde quando você vai parar para meditar e a sua mente vai para tudo quanto é lado, essas partes todas espalhadas, elas são recolhidas através das vogais. Então você canta as suas vogais e pensa no seu chakra do coração e as suas mentes todas sendo recolhidas. A gente faz isso 1 minutinho e aí vê qual é a sensação, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos.
ah, E aí vai encerrando as suas vogais, respirando normalmente e tenha uma percepção do seu estado físico, sensorial e sua percepção nesse momento. E quem puder, quiser compartilhar, qual é a sua sensação depois de você pronunciar suas vogais? A primeira sensação que me veio foi de uma sensação assim de estar recheada por dentro, mas de recheada de um vazio, não de coisas assim, né? Uma sensação de recheio de vazio. Eu tenho essa sensação também. Alguém mais quer compartilhar qual é a sensação que você sente? Acho que eu senti uma verticalidade, tipo uma sensação de uma coisa assim, mais vertical, não sei explicar. Uma verticalidade que enraiza ou uma verticalidade só na sua coluna? Que é como se espremesse assim num centro, tipo, e aí esse centro vertical, assim, não sei explicar. Mas enquanto uma coisa parece que expande assim, a outra faz assim. Sim. Alguém mais tem alguma experiência? E aí, com essa experiência da mente não te levar num cavalo de fogo para qualquer lado e as mentes todas poderem preencher a gente, quando ela preenche a gente, quando ela está em nós, ela se esvazia. Quando ela alcança a sua raiz, ela entra no campo vazio de infinitas possibilidades, né? O campo de criação. Então, aquela mente que até então estava vagando por aí, seja por preocupação, seja por ressentimento, por mágoa, seja por ruminação, que você fica ruminando algum sentimento, algum acontecimento, seja por expectativa, por preparação de algo, ela existe tão fortemente, ela é tão presente, ela é tão perturbadora, ela te ocupa tanto, e quando você traz ela para a raiz, ela esvazia. Eu acho isso muito curioso, assim, que aquela mente que até então estava te levando para algum lugar e realmente te ocupando, ela, quando chega em você, quando ela se integra à raiz, ela libera essa ocupação e ela te ocupa de vazio. Eu também sinto isso, Ilana, essa verticalidade, assim,
que tinha uma coisa espalhada e agora ela se verticaliza, né? E aí, uma vez que ela se verticaliza, quando você vai para a experiência, você tem esse vertical e você vai para a experiência e ela é horizontal, a experiência, né? A experiência acontece de um lugar horizontal, à sua frente, ao seu lado, atrás de você, né? E nessa experiência horizontal e você com essa verticalidade parece que ganha uma outra qualidade, que é essa qualidade assustadora de não controle. De que você realmente está aberta para as coincidências te apresentarem as coisas. E essas coincidências, elas não são a experiência em si, mas elas trazem uma confirmação da experiência, e isso é assustador, que você fala, como assim? O mundo está... ele está conectado comigo, né? Ou eu estou conectada com o mundo? Então, quando Joana traz toda essa conversa, eu falo, puxa, justo ela está falando da coincidência, que não é a experiência, mas é a confirmação de alguma coisa, né? Sim, diga. Você falou, é assustador, sabe que eu me conectei, assim, né, com uma sensação de algumas vezes que isso aconteceu, assim, de estar na experiência e por exemplo, teria alguma coisa para fazer no final do dia, algum trabalho importante, assim. E aí poderia ser que eu ficasse pensando naquilo, né? Uma mente que ficasse meio que vagando e ficasse viajando na temporalidade, assim, ela poderia ficar pensando naquilo. E aí, por exemplo, isso, né, que aconteceu bem forte um dia que eu observei muito, que eu acordei e eu estava vivendo aquele dia como se eu não tivesse nada para fazer no final do dia, sendo que era algo importante, assim, né? E aí, volta e meia, vinha um lapso, assim, né, da minha mente falando assim, ué, você tá ficando louca? Você tem uma coisa importante para fazer no final do dia, você nem tá pensando nisso? E aí eu observava, assim, e aí vinha esse espaço vazio, de não pensamento, de nada, né? E é meio assustador mesmo, assim, porque aí nos lapsos disso vem essa mente até meio que ela escorre um pouco, ela vaza um pouco, ela vai para alguns lugares e daqui a pouco ela questiona isso, assim, né? Ué, como assim você tá no vazio? Você tá não controlando? Mas isso vai tomando espaço mesmo, né? Sim. Por isso que é tão difícil a gente ir para a experiência, porque primeiro que a gente não foi nunca treinado a viver a experiência, e depois porque ela é uma sensação ou de loucura, ou de descontrole, ou de irresponsabilidade, ou ou de medo, né, ou de sufocar. A experiência, viver a experiência é algo que a gente evita, porque ela está fora da nossa capacidade de controle e a gente foi treinado para outra coisa. A gente nunca foi treinado para viver a experiência, né? Voltando a citar a sauna, a tenda de suor, que a Gláucia sempre trouxe para a gente, de uma maneira muito coerente com o nosso processo, porque é uma sauna muito cética, no sentido de que vamos viver uma experiência e não temos nada para vir aqui fazer, né, a não ser viver essa experiência. Ela não tinha uma missão, né, ela tinha a experiência em si. É incrível como, antes de entrar, cada um tem uma imaginação, a sua mente está presa àquilo que ainda vai acontecer. E você, então, no começo ali da sauna, onde todo mundo vem trazer a sua palavra, né? O que você está ali presente, né? Todo mundo traz isso. Eu quero viver a experiência, eu quero estar aqui para me entregar para essa experiência. E aí, 10 minutos depois, pede para sair, porque
não dá, tá difícil, né? Essa experiência não dá. Então, aquilo que imaginava que era viver a experiência, eu vou sentir isso, aquilo, eu vou controlar. Quando você vive, você não tem nada daquilo. Me faz lembrar também, antes de um ano, quando eu já sabia que o Guto não iria mais à escola, a gente ficou um ano se preparando para isso. Então, foi um ano de preparo, sabendo que no final do ano ele ia finalizar os ensinos formais. E a minha grande surpresa foi que tudo que eu me preparei, para tudo que eu me preparei, não aconteceu nada no ano assim que ele saiu da escola e nem nunca depois. E eu não estava nem um pouco preparada para o que realmente era, porque o que eu podia imaginar que poderia ser e que eu poderia me preparar para, não foi real. Eu não digo que não existam possibilidades da gente preparar estruturas, contenções, como, por exemplo, a gente vem preparando muito espaço aqui para receber encontros. Esse final de semana vai ter um, e depois em abril a gente tem o Encontrão, o Entre. É claro que a gente está preparando espaços que gerem essas possibilidades. Mesmo assim, a gente não tem controle sobre isso. Não dá para saber o que vai acontecer em relação a clima, em relação a comportamentos da natureza, né? Mas você pode preparar sabendo que você não tem controle sobre isso. Agora, a experiência em si é o que acontece enquanto você está ali preparando, enquanto você se relaciona com aquilo, e não a ideia de se preparar. Isso não é uma experiência. Essa é a nossa interpretação. Esse é o lugar onde a gente se controla. Então, eu sinto que é uma necessidade muito grande da gente se preparar para poder viver experiências e dar conta delas. E as experiências são indiretas, elas acontecem, nessa perspectiva, elas acontecem no campo indireto. Você precisa criar um campo indireto e entrar em relação. Então, você vai conversar com alguém, um assunto sério, um assunto importante, a nossa preparação é preparar o nosso discurso, o que a gente quer dizer, qual é o nosso objetivo, o que a gente está querendo da pessoa, a gente se prepara dessa maneira direta. Então, você não vive a experiência quando você encontra a pessoa. Você vai achar que a experiência é o que você fez para preparar e a experiência é como resultou a conversa. Porque a experiência em si, ela já está completamente presa nas interferências e nas interpretações. Então, como é que a gente se prepara para encontrar o outro, né? De uma maneira indireta, talvez, nessa perspectiva, trazendo as suas mentes, se abrindo, percebendo tudo aquilo que te move a encontrar o outro e perceber que está em você esse movimento, poder fluir esse movimento, poder desapegar dele para então chegar ao encontro para a experiência, né? E não, então são processos que a gente aprendeu sempre o oposto. A gente aprendeu a saber a resposta para poder encontrar a pergunta. Saiba a resposta, porque um dia vão te perguntar isso. E a gente é muito mal preparado, né? Essa é a questão. E a gente segue preparando mal as crianças, porque a gente segue levando para as crianças aquilo que a gente, de uma certa maneira, domina. E o que a gente faz também é criar uma interpretação. Então, a gente diz para a criança, olha, você vai ter essa experiência agora, ela não é verdadeira, não se apegue a ela, olha, você está indo para a escola, mas não leva muito sério a escola, você só está na escola porque eu não sei o que fazer com você fora da escola, mas não leva muito isso a sério porque não é importante. Isso quer dizer, ao invés de permitir que a criança viva a experiência, a gente vai preparando as crianças para não ter experiência, para ter controle sobre. Então, seja lá no que for, seja para a direita, para a esquerda, para o centro,
as extremidades, seja por onde for, a gente não prepara as crianças para a experiência, a gente prepara as crianças para ter já uma defesa, uma interpretação, uma percepção. Tudo isso porque a gente não se entrega para as experiências, não? É aí que eu sinto que os rituais, eles nos permitem alguma outra possibilidade, porque ele mexe com o campo mítico, ele mexe com uma presença emocional. Então, os rituais, eles abrem um pouco essa possibilidade. Mas a vida é que deveria ser essa experiência, né? Essa manhã a gente viveu esse ritual singelo de finalizar o nome Amalaia, e foi um ritual rápido, muito singelo, muito leve, mas é impactante assim, a maneira que muda a nossa sensação, a nossa percepção, que abre campos, que liberta, que desapega. Tudo isso começou porque em algum dos encontros das quartas, acho que há 3 semanas ou 4 atrás, a Cuca trouxe o quanto o nome ele te coloca nesse lugar de existência inerente. Então, ela dizia assim, se eu chamo isso de mão, o nome mão já é a minha interpretação. Eu já não tenho mais uma relação com a mão, e sim uma interpretação com a mão. Então, tira o nome, isso não é mão. E aí, isso aqui então são ossos, falanges. Tira a falange. Isso aqui é parte do corpo. Tira a parte do corpo. Você vai tirando e não vai ficar. Você vai tirando o nome e fica nada, apesar de ainda estar lá tudo. Mas vai te abrindo. E aí, nesse processo, eu fiquei pensando bastante nessa força do nome. E aí, nos meus processos dessas brincadeiras, das letras, das vogais, de trazer as mentes, de silenciar, de fazer a meditação na vacuidade, um dia eu saio desse processo e tive essa clareza da gente fazer esse processo com uma Amalaia. Encerrar o nome Amalaia, um nome que foi escolhido de uma maneira tão gostosa, um nome que nos possibilitou tanta coisa, um nome que nos deu identidade, que nos identificou a coisas, é um nome que se fez, né? E o incrível foi que assim que eu trouxe para os meninos, para o Fábio e para o Nico, essa vontade de tirar o nome, de encerrar o nome, a reação deles foi muito aberta imediatamente. E aí a gente já começou a pensar que nome a gente teria agora para poder, em algum momento, desapegar. E aí o Nico surgiu com muda, porque a gente planta muitas mudas aqui. E então a muda em si é algo muito presente na nossa vida. E muda de mudança, e muda de silêncio também. Eu estou me dedicando muito agora a um processo de dança, como um ritual. E muda, e dança é uma expressão muda. A minha dança, pelo menos, é uma expressão muda. E aí a gente ficou brincando com esse nome gerou siglas, e é homenagem à vacuidade, momentum último de atualização, que é esse paradoxo, né, do último sendo uma atualização, e momentum em latim, porque ele amplia muito mais do que o momento em português. E tudo isso fez tanto sentido que imediatamente o Amalaia, ele pronto, com todas as suas honras, ele desapareceu, e a gente então quis fazer um ritual para isso. E aí a gente pensou em fazer o ritual perto do equinócio, porque equinócio tem essa porta da equanimidade. E aí a gente fez essa manhã e é impressionante a sensação. A gente já tinha desapegado do nome, a gente já tinha acordado outro nome, mas a sensação de honrar a Amalaia e de soltar ele para o ar, de trazer todo
esses movimentos, gerou uma mudança na nossa percepção. Foi uma experiência que a gente pôde ter, que a gente se deu. E aí eu fico pensando, né, por que no nosso cotidiano a gente não traz experiências. O Fábio falou, por que a gente não faz ritual todo dia? E, na verdade, a vida é essa experiência constante, né? Ainda mais quando os rituais eles são feitos de uma maneira muito relaxada, muito sem misticismo, muito sem uma exigência, né, de um deslocamento nosso, é uma coisa muito cotidiana e singela, parece muito possível estar no dia a dia. Então, eu sinto isso, eu sinto que a gente viver experiências, por exemplo, alguém poderia ter um medo, né? Aliás, tem gente que muda de nome, que eu acho, a Cuca mesmo já teve uns 5, 6 nomes. E todo mundo diz que é muito rica essa experiência de mudar de nome. A gente começou pelo Himalaia. Quem sabe daqui a pouco eu trago uma notícia de uma mudança pessoal de nome. Não me vem agora essa necessidade, mas não vou me fechar a isso. Então, mas é isso. Eu sinto que isso que você trouxe, Joana, da experiência e da sincronicidade, das coincidências que as experiências dão, a gente se apega muito mais a elas porque dá menos medo, né? Dá menos insegurança. E também tem uma prova. E você pode fazer um processo mental. Porque quando é um processo experiencial, dá muito medo, dá frio na barriga. Mas a gente está se preparando para isso. As nossas quartas já dão bastante frio na barriga. Tem sido uma grande preparação. E aí, como é que chega tudo isso? Qual é a sensação? Melhor maneira da gente... Melhor maneira não, né? Mas nessa perspectiva, uma maneira da gente começar a se abrir para a experimentação é ficar muito íntimo das sensações. Então, qual é a sua sensação? Física, emocional, perceptiva desse processo que a gente está desenvolvendo aqui hoje. E a partir da sua sensação, você pode começar a expressar algo e se ouvir conforme você se expressa. É algo que você não sabe, você se coloca em experimentação. A partir dessa sua sensação, você abre o microfone e se coloca em experimentação pelo recurso que a gente tem aqui hoje, que é de fala. Depois a gente pode, na vida a gente tem outros recursos, de ações, de toques, de... Então veja aí o que te abre para essa experimentação. Ana, ia falar, eu tive uma percepção de como eu já venho cheia para esse encontro. Aí eu faço no celular aqui, é difícil para mim. De como, talvez em todos os encontros, assim, eu já fui achando que ia ser incrível estar aí no Himalaia. Eu estou falando disso agora, né? Eu senti isso agora, assim. Você foi falando e talvez não, certamente eu já fui cheia e aí eu não consegui me relacionar, eu não consegui viver a experiência. Eu já vim para esse encontro achando que ia ser maravilhoso, porque sempre é maravilhoso para mim. E aí esse vazio, né, que eu encontrei agora. A hora que eu encontrei o cheio, eu encontrei o vazio. E a hora que a gente fez o exercício das vogais, eu saí correndo porque eu estava fazendo pão e aí eu fui desligar. E eu tive uma sensação de ressonância, assim, eu estava em mim, uma sensação boa, né? Mas a hora em que a gente fez uma ressonância, que estava todo mundo cantando junto, nossa, parecia, eu senti que a gente multiplicou, assim, que a gente ficou muito forte, que
Era uma coisa indescritível, parecia um rodamuinho dentro de mim. Assim. Foi muito bom. Estou emocionada. Acho que é justamente isso, Fabi, a gente chegar cheio, justo esse cheio que é ao que é a interferência, né? Tem uma coisa que a Joana também citou ali na experiência da mágica, tem uma coisa que me chama muita atenção, que existe um efeito, porque parece que quando a gente está quando a gente está com as nossas mentes todas integradas na sua raiz, a gente fica cheio de vazio. E quando a gente está com as nossas mentes todas espalhadas por aí, a gente fica vazio de cheio, né? Nesse paradoxo. Trazendo essa experiência que a Natália falou, né? E como a gente foi criado para estar vazio de cheios, a gente sempre tem uma sensação que a gente precisa de algo a mais. Comprar uma coisinha a mais, fazer uma coisinha a mais, ser um pouquinho mais útil. A gente está sempre buscando ser algo a mais. Existe um efeito que os mágicos estudam muito, porque é um efeito muito que, se eles usam a favor deles, é um efeito muito potencializador da mágica, que chama efeito... Espera aí, que eu até pedi para o Guto me mandar, que eu já esqueci o nome. Espera aí. Efeito cometa chama. O efeito cometa é uma coisa do ser humano que parece que a sua... Na mágica acontece assim, né? A sua mente está ali conectado com a mágica, ela vai saindo de você e você vai ficando vazio de alguma coisa, e quando você vai contar essa mágica para alguém, você conta ela como uma mágica e não como um truque. Você conta ela de uma maneira que seria impossível fazer um truque, apesar de que foi um truque que a pessoa viu, mas quando ela conta, foi uma mágica. Vou dar um exemplo. Uma vez eu comecei a prestar atenção nisso, porque uma vez eu vi isso acontecendo, estava do lado dele, e a pessoa pediu um truque da moeda específico lá que ele fazia. E ele falou, não vou fazer isso, eu vou fazer um outro. Ele falou, não, faz esse. E a pessoa falou, como é que é o truque da moeda? E essa pessoa explicou para outra, na nossa frente, um truque que é impossível. Uma mágica, ela explicou, nunca era um truque aquilo. Ela disse que o Guto fez uma coisa que ele não fez, porque não daria para fazer, a não ser que se ele fosse mágico. Mas ele é um truqueiro, como todo mágico é. E por que ela aumentou? Por que ela não disse que ele fechou a mão, virou e abriu, e a moeda desapareceu? Porque enquanto ele coloca a moeda aqui na mão, fecha a mão e abre a mão e a moeda desaparece, houve um espaço para um truque, por mais que você não tenha percebido, ele pegou a moeda nessa mão e quando ele abre, a moeda não está aqui. Houve um espaço para o truque. A mulher disse que ele estava com a mão assim, aberta, e aí ele fez a mão assim e a moeda desapareceu. Foi só isso que ele fez, na frente dela, nos olhos dela, e a moeda desapareceu. Isso seria uma mágica. Perdeu o truque. Por que ela diz? Por que ela lembra disso? Porque o que ela lembra, isso chama efeito cometa, não foi o que aconteceu. E aí eu fico pensando que a gente faz isso o tempo todo. As pessoas falam, quando alguém conta um conto, aumenta um ponto. E a gente sabe, quando alguém, né, fala uma fofoca, ela vai ter outra percepção, mesmo um acontecimento. Nossa, aconteceu tal coisa. Parece que o tempo que a gente está precisando preencher alguma coisa, que nos falta alguma coisa.
E o efeito cometa é isso. E se o mágico ele consegue se apropriar disso, para ele é maravilhoso, porque o que sai de boca em boca é a sua melhor propaganda dizendo que ele realmente é um mágico. E quando alguém vai assistir a mágica dessa pessoa que é tão falada como um mágico, a pessoa já está completamente igual a Fabi falou. É sempre maravilhoso, é isso que eu vou fazer. Eu vou lá e vou ver um encontro maravilhoso. Mesmo que não seja assim maravilhoso, eu vou encontrar, eu vou ajudar que seja, né? E o mágico também. Por mais que a mágica deles é um truque, a pessoa já está aberta para ver uma mágica, né? E essa necessidade que a gente tem de já fixar alguma coisa é um controle. Foi o que me assustou, já comentei aqui algumas vezes, foi o que me assustou quando eu ouvi o último discurso da Evita. Não é possível que as pessoas estavam tão encantadas, tão emocionadas e fazendo com que aquilo fosse um discurso profundo e modificador. Mas não, era um discurso fraco, frágil, patético até. Mas era Evita, era um símbolo, reunindo milhões de pessoas na rua, próxima à morte, já 2 dias depois ela morre, até onde eu sei, né? Então, você não está ouvindo o que ela está dizendo, você está ali já criando o que ela está dizendo, num efeito cometa. Porque se você ouvir mesmo aquilo, é constrangedor. Então, essa necessidade de a gente se preencher o tempo todo do consumo, né? De eu consumir alguma coisa que dê sentido, que tem valor e que eu participei. Eu participei da... Outro exemplo que eu usei aqui foi esse. Como é que, quando aquela moça, a Sabrina, ela contava histórias absurdas, por que as pessoas concordavam com aquela história e falavam, é possível, é real, por que elas não desconfiavam, ou pelo menos pensava, né? Bom, ela está contando uma história porque ela deve estar com algum problema, porque isso não é possível que essa história seja real. Porque eu fico participando de um evento histórico. Se eu estou ali na Evita, ouvindo ela fazer um discurso na minha imaginação maravilhoso, eu estou participando de um evento histórico, me dá mais sentido à vida, me preenche de alguma maneira. Se eu estou vendo um truque e aquilo vira uma mágica na minha frente, me preenche de alguma maneira. Então, esse vazio, esse saco sem fundo que a gente se tornou, que precisa o tempo todo ser preenchido, é onde a gente é capturado. É capturado pelo mágico, pelo consumismo, pelos partidos, pelas ideias, pelos ideais, pelas relações. A gente é capturado por essa fragilidade de um vazio, porque as nossas mentes estão espalhadas por aí, nos preenchendo de um vazio tremendo. E quando a nossa mente ela encontra a sua raiz e ela fica completamente vazia e a gente é preenchido por esse vazio e se sente preenchido, a gente consegue ter um outro olhar para todas as relações. Que é o que a gente vem praticando nas quartas-feiras, né? Que é esse processo. A vacuidade justo faz isso, faz a gente ficar preenchido de vazio. Ao invés a gente precisar se sentir com um corpo ideal, com uma aparência ideal, com uma roupa ideal, para então se sentir mais protegido, mais preenchido, né? Como chega isso aí? Ai, peraí. Ana, uma coisa que eu sinto é assim, a hora que eu estou fazendo a vacuidade, em outros momentos também da minha vida, a hora que eu estou chegando, eu tenho medo e volto para trás. Eu tive uma experiência de fazer uma meditação da vacuidade, foi incrível, assim, parecia que eu estava no cerne da criação, eu podia transmutar tudo e criar tudo, eu estava lá, foi muito intenso. E todas as outras vezes que eu vou chegando, sei, acontece isso comigo, medo, assim, uma não entrega, sabe?
Talvez porque seja assustador mesmo para quem está o tempo todo sendo criado e vivendo para sustentar as inerências da vida, de repente ter a experiência de que nada existe por si só, né? Então, talvez seja isso, né? Mas vamos seguir enquanto for necessário, a gente vai seguindo junto aí às quartas, fazendo esse treino mesmo, um treino para que a nossa mente possa sair dessa fixação, né? E poder encontrar uma outra maneira. E que seja uma maneira experiencial, que seja uma experiência. E não mais viver as coincidências que a Joana trouxe, né? Poder estar presente na experiência, né? Então tá, deu nosso horário aqui. Amanhã na quarta a gente segue com a Cuca. Na quinta a gente volta às 9. E é isso, bem-vindas ao Muda. E vamos seguindo.